Olá, meu irmão e minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que a paz de nosso Senhor esteja sempre convosco. Queridos irmãos e irmãs, hoje, sexta-feira, dia 25 de julho de 2025, estamos na 16ª semana do Tempo Comum. A Igreja celebra hoje a festa de São Tiago Apóstolo. Meditaremos hoje o trecho do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Mateus, capítulo 20, versículos de 20 a 28. Convido você, meu irmão e minha irmã, para juntos invocarmos a presença do Espírito Santo de Deus sobre cada um de nós. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde abrir a minha mente, para que a minha boca proclame de coração aberto as palavras do Santo Evangelho. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: "O que tu queres?" Ela respondeu: "Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda." Jesus então respondeu-lhes: "Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber?" Eles responderam: "Podemos." Então Jesus lhes disse: "De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais Ele os preparou." Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: "Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torna-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Igreja celebra a festa de São Tiago Maior, apóstolo. Queridos irmãos e irmãs, São Tiago era irmão de João, filho de Zebedeu, Discípulo que esteve presente na vida de Cristo em muitos momentos importantes na história do Santo Evangelho. Meus queridos irmãos e irmãs, o Santo Evangelho de hoje vem relatando para cada um de nós sobre a intercessão, o pedido de uma mãe para Jesus. Uma mãe que queria ver seus filhos em destaque, aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se, e disse para Jesus: "Jesus, deixe que meus 2 filhos sentem um à tua esquerda e um à tua direita no seu reino." Meus irmãos e minhas irmãs, será que esse pedido foi bem aceito aos olhos de Jesus Cristo? Por que será que uma mãe queria colocar seus filhos lá em cima, É lógico que uma mãe sempre vai querer ver os filhos bem posicionados diante da sociedade, diante do povo. Qual a mãe que não queria ver seu filho sendo elogiado,
comendo do bom e do melhor no reino de Deus, né? Do lado do Mestre. Acho que todas as mães gostariam, né? Só, meus irmãos e minhas irmãs. Será que esse desejo da mãe era o desejo de Deus? Será que o lugar de São Tiago ali e de São João era realmente do lado de Cristo no reino de Deus? Jesus disse para ela que é o Pai que decide quem que sentaria à sua esquerda ou à direita. Esses lugares estariam reservados para aqueles que o Pai determinou. Então, meus irmãos e minhas irmãs, os outros discípulos de Cristo, quando ouviu aquele pedido da mãe para seus 2 filhos que concordavam com ela, né? Os outros apóstolos também ficaram com ciúme, ficaram preocupados ali. Poxa, nós estamos todo mundo junto, por que só os 2 que têm que querer sentar nos melhores lugares, né? Então Jesus disse para eles: olha, os chefes das nações oprimem o seu povo, mas entre vós não devereis ser dessa forma. Quantas das vezes, meus irmãos e minhas irmãs, muitos que às vezes podem estar lá na frente da igreja, sobre os altares, diante dos ministérios, querendo sempre tomar o lugar de Cristo às vezes, né? Querendo se aparecer para serem elogiados. Mas dentre nós cristãos, não devemos agir dessa forma. Quando a gente está em serviço, é o próprio Deus que nos chama, a gente tem que fazer por amor a Ele. E deixe que Ele nos coloque onde a gente deve de estar. O destaque maior tem que ser para Cristo. A gente deve de estar sempre cá embaixo, olhando para cima, porque é onde Deus deve estar, lá no alto. É o modelo que deve ser seguido, né? Então, meus irmãos e minhas irmãs, aquela mãe queria o bem para os filhos, mas ela não soube rezar, ela não soube pedir a Deus para seus filhos, para ela também, né? Muitas das vezes também a gente em oração, a gente não sabe nem pedir a Deus do que a gente precisa, né? Às vezes a gente quer olhar só para a gente, para o meu eu, e esquece de um conjunto inteiro, né? Às vezes a gente pede: ô Senhor, que nunca me falte nada. Mas será que Deus importa só comigo? Deus importa com todos. Quantas pessoas estão debaixo das pontes, passando por dificuldades, e eu peço só para mim? Todos nós fazemos parte do corpo místico de Cristo. Todos nós somos igreja. Não tem ninguém maior nem menor do que o outro. Todos nós somos importantes diante dos olhos de Deus, né? E cabe a cada um de nós, meus irmãos e minhas irmãs, seguir, né, o exemplo de São Tiago. Depois desse puxão de orelha, né, que Jesus deu para a mãe dele, para eles também, no qual os apóstolos ficaram ali tristes, nervosos com aquela atitude dos 2, né? Eles tiveram a humildade de ouvir Jesus e serem corrigidos por Jesus. E não abandonaram o barco. Muitas das vezes nós temos algum posicionamento errado também, diante da comunidade, diante dos nossos irmãos. E às vezes alguém chega perto de nós, puxa a nossa orelha para a gente se endireitar diante do projeto de Deus. Muitas das vezes, a gente pode querer até afastar da própria igreja. A gente não deve de ter essa atitude. A gente deve de acolher o conselho do outro, acolher a orientação. Se for lícito, acolhe e procure se converter. São Tiago se converteu. Jesus disse no seu santo evangelho: quem quiser tornar-se grande, torna-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro,
seja o vosso servo. Queridos irmãos e irmãs, quantas das vezes, a gente quer ser servido da melhor maneira possível, quer tudo do bom e do melhor, mas às vezes a gente não cede nem um pouquinho, Às vezes a gente é convidado para ajudar na igreja, para fazer uma obra missionária. Muitas das vezes a gente procura ficar acomodado, ficar neutro diante do chamado de Deus. São Tiago deixou tudo para trás, seu pai Zebedeu, e acolheu o convite de Cristo a segui-lo e a servi-lo, E Jesus foi um exemplo maior, serviu a todos. Vão lembrar um momento tão bonito de serviço de Cristo? Lá na Santa Ceia, lavou os pés dos apóstolos, dos discípulos, imagina. Jesus é Deus, o Rei que veio para nos salvar, nos libertar, lavar os pés dos apóstolos, lavar os nossos pés. Será que nós temos coragem também de servir ao próximo como Jesus serviu? Ele serviu, ele se doou até a morte de cruz, doou todo o seu sangue ali para a remissão dos nossos pecados. Quando não tinha mais sangue, saiu água do seu coração. E a água é para nos lavar, nos purificar. Será que nós temos também coragem de servir ao outro a tal ponto de doar a nossa vida para resgatar a vida do próximo? Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus nos chama ao serviço. Aquele que quer ser o primeiro que sirva ao próximo, que acolha o próximo. Não espere receber as recompensas do outro, a recompensa vem de Deus. A recompensa para quem serve, assim como Jesus serviu, se doa, assim como Jesus se doou, a recompensa é a vida eterna. Jesus nos disse, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida como resgate em favor de muitos. Jesus deu sua vida para nos salvar, para nos resgatar. Vamos estar sempre gratos a Cristo, Vamos procurar estar sempre fazendo a vontade dEle. Ele serviu e nos ensinou também a servir, Que nós possamos servir uns aos outros, Então que todos nós possamos fazer a nossa parte, darmos as mãos uns aos outros, sermos solidários uns para com os outros, Assim, nós estamos fazendo com que o reino de Deus aconteça no meio de nós. E o nosso lugar está cada vez mais sendo preparados lá no céu, onde nós vamos viver com Cristo, Por Cristo e em Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Te agradeço, meu irmão, minha irmã, por sua companhia. Peço a você que deixe seu joinha, seu like, Escreva nos comentários, compartilhe esse vídeo para seus familiares, amigos, grupo de oração. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, a plataforma vai entender que este vídeo tem um bom conteúdo e vai divulgar também para mais pessoas. Conto com você, com sua ajuda, e te espero amanhã para mais uma vez ouvirmos, meditarmos, amarmos e vivermos a palavra de Deus no seu Santo Evangelho. Um grande abraço, fica com Deus, até amanhã, se Deus quiser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.